Bom, eu sou o Reginaldo, nasci em Minas Gerais, cidade de interior, e ali tive as minhas primeiras experiências com o cristianismo, com a palavra de Deus. Acredito que há uma espécie de uma convocação, né, que a gente vai entendendo isso aos poucos. Deus vai nos movendo para essa direção, desde os primeiros passos de vida, e até que o dia que a gente compreende melhor isso, né, e se rende a esse chamado, a essa convocação, e principalmente se rende ao entendimento do nosso eu, do nosso pecado. Isso aconteceu comigo de uma forma bem espontânea, natural, e não foi uma pregação em si, mas eu acredito que foi várias situações que me conduziu até aos braços de Deus, né, para esse rendimento e essa redenção. E logo depois eu recebi o chamado, né, mais direcionado para missões. Mas antes de eu contar essa história, eu vou deixar que a Kátia, sou casado com a Kátia, né, também se apresente aqui. Pois é, eu sou a Kátia, sou do interior do Paraná, de Paranabaí, e é interessante ele falando sobre essa questão de como que ele foi a conversão, né? Comigo já foi mais sobrenatural. Não foi alguém que pregou e eu me converti, eu aceitei. Mas foi uma situação sobrenatural de Deus falando comigo, o Espírito falando comigo através de uma música. Então eu estava dormindo, num tempo de muita tristeza, buscando algo que me desse uma identificação, uma razão de viver. E eu acordei com uma música dizendo que o amor maior era Jesus, a música era em inglês. E aquilo foi falando muito comigo, eu chorei muito e foi ali naquele momento eu me converti. Eu queria conhecer a pessoa da música que falava comigo, né, que era o centro, né, Jesus. Então, a partir dali eu me converti. E nessa época eu ainda trabalhava, tal, tinha uma vida bem diferente da que a gente vive hoje em missões. Somos missionários de Jocum, Jovens como Missão. E continuei trilhando esse caminho de trabalhar e tal, quando em 2006 eu comecei a sentir uma incomodação, uma necessidade muito grande assim, de estar próxima de Jesus, de ter uma intimidade com Ele, de estar só com Ele. Eu queria isso, a minha vontade, o desejo dentro de mim é de estar só com Ele. Assim. Eu não queria outras coisas me chamando a atenção, me tirando do foco. E aí eu lembrei desse nome, Jocum, que tem um lema de Jocum, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E eu falei, é para esse lugar que eu tenho que ir. Né? Na verdade, quem estava falando comigo era o Espírito, mas na época eu não entendia. E eu larguei tudo, né? Foi quando eu deixei emprego, vendi carro, e todo mundo muito contrariado com tudo que eu estava fazendo, ninguém entendia. E fui para missões, e aí começa a nossa história. Né? A gente se conheceu ali, né, na Jocum, em Curitiba, nos casamos, né, e logo depois do nosso casamento, nós então, assim, já dentro de um processo de treinamento já a longo prazo, a gente entendeu Deus nos direcionando aí de uma forma bem clara, né, para um novo desafio. Quando eu recebi esse chamado para ir para missões, eu não tinha noção, né, do que seria, mas eu imaginava que eu ia entrar no mato, né, e ali eu ia passar o resto da minha vida ali naquele mato. Então, quando eu despedi da minha família para ir para missões, eu fui chorando na viagem, porque eu achava que eu nunca mais ia vê-los, né? Então a gente naquela época não sabia que Deus tinha todo um processo de treinamento para se realizar, né?
e crescimento também, né? Eu faço jus daquela palavra ali quando Jesus era criança ali, com 12 anos, e em Lucas capítulo 2, se eu não me engano, que diz que ele tinha ido os pais tinham levado ele ali para Jerusalém, e ele se perdeu quando os pais estavam voltando, então perceberam que ele não estava mais, e aí voltaram, encontraram ele lá no templo, e foram questionar ele, por que você fez isso com a gente, né? E ele falou, olha, não, vocês não sabem que eu devia estar aqui na casa do meu pai e tal. Os pais dele não entenderam muito bem o que ele estava dizendo, mas as escrituras dizem que a partir daquele momento ele ia crescendo, né? Ele ia crescendo em sabedoria, em estatura, graça diante de Deus e dos homens. Essa palavra crescendo, no original, no grego, é procópito, e se diz estirar através da marreta, do fogo e da marreta. É o processo que o ferreiro faz para moldar aí um instrumento, uma espada, por exemplo, né? Ele leva o ferro bruto ao fogo, e o fogo tem esse poder de amolecer, de sensibilizar, de quebrantar, né? De deixar mais flexível aquele material, e depois ele conduz aquele ferro até a uma bigorna onde ele recebe os golpes da marreta. E ali isso é um método de crescimento, o que a Bíblia diz sobre o crescimento de Jesus, né? Então eu não sabia que ainda iria passar por esse processo de crescimento, até que chegasse a um momento de mais maturidade para ser conduzido ao campo, né? Aquele lugar que Deus haveria de direcionar então para a obra missionária. E foi nesse processo que a gente, depois de 10 anos ali, né, sendo treinado, envolvido com atividades missionárias, a gente então foi direcionado a ir para o norte, né, ali no estado de Tocantins, e logo depois a gente teve esse contato com as aldeias ali, né, a etnia Craô especificamente. Foi uma coisa assim bem sobrenatural também, porque nós estávamos lá já há um ano e tentando descobrir o que seria, então, né, o diferencial, uma coisa que o nosso carro-chefe ali, né, do trabalho, até que chegou um pessoal, uma viatura da polícia, e o policial ele era neto de um missionário que havia trabalhado lá com os craôs já há algum tempo, e ele então pediu um socorro, pediu ajuda, né, para que queria nos apresentar essa comunidade, a comunidade Craô ali, que na verdade são 32 aldeias, mas existia uma aldeia que é a aldeia Cachoeira, e ele tinha tido um contato ali, e a gente foi difícil no início, né, até chegar na aldeia, mas graças a Deus deu tudo certo, né, e de lá para cá a gente tem realizado esse trabalho aí com os indígenas, os craôs. Na verdade, foi quase a aldeia toda para a beira do rio, porque eles ficaram interessados, querendo saber o que ia rolar, né? Então eu sentei e a gente começou. Peguei um barco,